Olá, bom dia meninas, tudo bem com vocês? É um prazer, né, estar aqui conversando com vocês nesse dia de hoje, no domingo. Então, me chamo Patrícia, moro aqui em Angra dos Reis, né, tô tendo agora, assim, a grande oportunidade de poder fazer uma luta junto com vocês aí na RM Rio Sul. Vamos estar, assim, mais juntinhos daqui pra frente. E Grupo Zenshin, né? É um grupo de treinamento, ao qual também fiz parte por um bom tempo. Eu comecei a praticar ainda na divisão das moças, que era assim que era chamada, né? DM. Depois passou agora, né, para a divisão de jovens. E o grupo do Zenshin era chamado de Grupo Wong Miss. E agora é o Grupo Zenshin. Mas assim, o ideal é o mesmo, né? É um grupo de treinamento, onde a gente pode assim aprender muitas coisas e levar realmente para nossas vidas. E foi o que eu fiz, né, que eu faço até hoje, tudo que a gente aprende, a gente coloca em prática. Então assim, o grupo Senshin realmente foi um grupo de treinamento maravilhoso que levei para minha vida e que assim nas horas mais difíceis, né, que a gente sempre passa por esses percalços na vida, e a gente coloca assim em prática tudo que a gente aprendeu. E hoje, né, vim falar também um pouquinho para vocês sobre um Gosho que eu gosto muito, que até foi o estudo do Zenshin, quando o Zenshin completou agora, né, mais uma primavera. Então, assim, é esse que fala que o inverno nunca falha em se tornar primavera. É assim, é uma frase assim, muito profunda e que a gente precisa colocar realmente em prática, porque o inverno ele realmente nunca falha em se tornar primavera, né? Então diz assim: aqueles que creem no Sutra de Lotus parecem viver no inverno, mas o inverno ele nunca falha em se tornar primavera, né? Todas nós com certeza já passou por alguma situação que achava que nunca ia acabar, ou que não tinha saída, ou que a gente não via saída. Mas quando a gente coloca assim esse Gosho na nossa vida e coloca ele em prática, a gente entende que realmente é um inverno que a gente está passando, mas que lá na frente tem uma primavera nos esperando. Então, assim, se ele fala assim: o inverno nunca falha em se tornar primavera. São palavras que os membros do mundo inteiro gravam no coração e nutrem como uma fonte de esperança em sua prática budista. Certamente, não há palavras que expressem de maneira mais sucinta a essência da revolução humana. Nelas, podemos sentir intensamente o coração de Daishonin, que é um coração convicto, e que podemos infalivelmente superar quaisquer obstáculos e atingir o estado de Buda nessa existência. Então, assim, na verdade, né, o que Nichiren passa pra gente é isso, que a gente precisa ter esse coração convicto de que eu posso estar enfrentando muitas batalhas, coisas muito pesadas, muito difíceis, mas que a gente tem certeza que a gente vai conseguir ultrapassar com a nossa prática, com a nossa determinação, com as nossas ações, né, com o nosso daimoku, a gente vai conseguir passar, porque lá na frente tem coisas boas nos esperando, que é a nossa primavera. Então ele continua assim, dizendo que a primavera, ela revigora todos os seres. Ela tem o poder de forjá-los e fazê-los crescer e florescer. Um coração corajoso é a própria vida, a própria energia da primavera. É o que lhes possibilita triunfar sobre o inverno. Então, assim, além desse coração convicto que ele fala, a gente também tem que ter um coração corajoso, porque muitas das vezes é difícil, né? A gente está passando por uma dificuldade e a gente ter coragem de enfrentar, né? Às vezes é difícil a gente acordar cedo pela manhã para a gente enfrentar o dia a dia. Imagine passando por situações, né, difíceis, por muitos problemas. Mas a gente, enquanto pratica, a gente precisa ter esse coração corajoso para a gente conseguir enfrentar as batalhas que, né, que nos assolam o tempo todo. Então ele fala que este é o budismo que transforma tudo em esperança, avanço e vitória. Recitando o sonoro daimoku, vamos juntos edificar uma condição de vida maravilhosa e indestrutível como diamante. Então, assim, vamos ser esse diamante
né, que ele é trabalhado, ele é polido, mas ele tá lá, né, firme e forte. Então, assim, a gente precisa ter também essa esperança de um dia melhor, que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, que eu vou conseguir, que eu vou vencer, que eu estou no caminho certo. Então, assim, se a gente tiver essa esperança, tiver esse coração convicto, tiver essa recitação desse sonoro daimoku, não há nada que nós não possamos transformar. E é isso que ele vem dizendo assim nessa frase tão pequena, do inverno nunca faz se tornar primavera. Ele fala muito assim de coração, né? Então ele fala aqui mais uma parte do coração. Que o coração, ele é o palco da transformação de tudo. Então, gente, tudo começa, né? Tudo com o coração. Né? A gente, quando tem esse coração determinado, decidido, convicto, a gente consegue mudar tudo que está ao nosso redor. Então ele fala que o coração humano e a mente é realmente surpreendente e insondável. Tudo pode ser transformado pela ação do nosso coração e da nossa mente. Então, assim, quando a gente tem, né, esse coração forte, corajoso, né, e a nossa mente voltado, né, para o bem das pessoas, né, para o bem do próximo, né, voltado com essa determinação de que eu posso, de que eu consigo, de que eu vou vencer, a gente consegue, não tem nada que possa nos destruir. Então ele fala que a força de vontade de viver ativa a fábrica de remédio que existe dentro do nosso corpo humano. Isso eu achei fantástico, né? A gente saber que dentro do nosso corpo a gente tem uma fábrica de remédio, né? E essa força de vontade que a gente tem de viver, ela ativa essa fábrica de remédio. Então ele fala que o presidente Toda também diz que o corpo humano é uma indústria farmacêutica, ou seja, está tudo aqui dentro, né? Tudo que a gente precisa está aqui dentro. Só falta a gente entender, né? Aceitar e realmente a gente colocar isso em prática. Então tem um doutor, Cousins, que ele diz que a esperança de continuar vivendo faz com que o cérebro ele imita uma ordem ao corpo humano para ativar esse metabolismo a fim de combater as doenças. Então, assim, a esperança também ela é tudo, né? Que quando a gente tem a esperança, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. E agora melhor ainda, né? A gente consegue entender que a gente tem essa fábrica farmacêutica dentro do nosso corpo humano, né? E quando a gente tem essa esperança, né? Essa vontade de viver, isso vai para o nosso cérebro e ele emite essa ordem para o corpo humano. Ó, Patrícia tá ali, tá decidida a viver, tá decidida a vencer. Vamos lá, metabolismo, vamos combater tudo que precisa ser combatido para ela poder ver a primavera lá na frente. Mais ou menos assim, né? Então ele fala que a esperança é o comandante que conduz a vida para a vitória. É uma arma secreta mais poderosa do arsenal da vida humana. Então, assim, tudo é como a gente encara a situação, tudo é como a gente vê a situação, o modo que a gente vê, né? Então, isso vai fazer total diferença no final. Então, ele fala que, ao contrário disso, ao contrário dessa esperança, dessa positividade, ao contrário disso, quando a gente imagina que as coisas não trazem esperança, né, ocorre um enfraquecimento no sistema imunológico. Então, assim, quando a gente está para baixo, está sem esperança nenhuma, né, a gente fica mais propícia a gente estar adquirindo, né, alguns tipos de doença, a gente, né, pode entrar no estado de depressão, no estado mesmo assim baixo. Por quê? Porque a gente não está com esperança, a gente não está vendo luz lá no fim do túnel, a gente não está vendo nenhuma possibilidade. Então, isso tudo acarreta coisas também ruins para o nosso organismo. Então, por isso que ele fala que a esperança é o comandante do corpo humano, né? Porque através dela a gente vai começar a reagir, né? E tomar rédeas da nossa própria vida. Então, por isso que quando a gente conversa com alguém, né? Quando a gente vai fazer visita ou conversa com um amigo, a gente procura sempre dar esperança, né? Conversar com a pessoa
com o intuito de que ela possa perceber que ela pode mudar a situação que ela está passando nesse momento, né? E é por isso que a gente tem, né, lá no nosso NITEI, né, na parte da divisão feminina, aqueles tópicos, aqueles 3 tópicos, né, de recitar muito mais Daimoku, de manifestar o espírito de jamais ser derrotado e ter esperança que o inverno nunca fale tornar-se primavera. Para a gente ler isso aqui todos os dias e colocar todos os dias isso aqui na nossa vida, né, e fazer de todos os dias os melhores dias da nossa vida e viver mais um dia feliz, né, com a pitadinha de sal, que é sabedoria, alegria e leveza, que é isso que a gente pratica para a gente ser feliz, né? E ser feliz não é ausência de sofrimento, não é ausência de problemas, pelo contrário, a gente tem isso todos os dias. Mas quando a gente entende que mesmo passando por tudo isso, a gente consegue ser feliz, né? A gente consegue ter sabedoria, a gente consegue ter alegria, a gente consegue ter leveza, a gente consegue ultrapassar tudo isso com o coração mais tranquilo, né? Mais leve. Então, assim, lá no livro Flores, que é esse, né, que a gente está estudando agora, no volume 3, na página 22, diz assim: é por existir a extraordinária e nobre divisão feminina que o grande castelo Soka se ergueu. Se existir a rede unida de diferentes corpos únicos em mente da nossa divisão feminina, Hakai vencerá e prosperar pelos 10.000 anos dos últimos dias da lei e por todo o futuro. Eu firmemente acredito nisso. E vocês acreditam nisso também? Porque é isso que o Sensei espera, né, da nossa divisão feminina. Ele não fala que a divisão feminina é o sol. Então, por nós sermos esse sol, a gente precisa estar unidas, né, com o coração juntas, com o mesmo pensamento, né, com as mesmas ações, para a gente poder fortalecer esse futuro que vem aí pela frente. Então, ainda no livro Flores, ele fala assim, na página 19, no volume 3. As mulheres Soka são aquelas que, por mais assoladas que sejam pelas provações do inverno, possuem a capacidade de criar e expandir a primavera da felicidade, recitando Daimoku para si e Daimoku para os outros. Então, assim, né, nós, enquanto divisão feminina, né, pertencente a esse grupo maravilhoso do Zenshin, que é um grupo, assim, nossa, infinitamente maravilhoso de treinamento, né, por ser a divisão do coração do Sensei. Então, a gente precisa realmente estar unidas, né, e estar provando que esse inverno é simplesmente mais um inverno na nossa vida e que nós vamos ultrapassar com certeza, né, tudo isso que a gente está passando nesse momento hoje, né, todos os dias a gente passa por problemas, né, e a gente ter a certeza que hoje eu estou passando por isso, mas que a primavera está ali na frente, né, só falta alguns passos para eu alcançar. Então, quando a gente pensa assim, quando a gente tem essa esperança, a gente consegue vencer, né, e a gente consegue fazer o outro também ser vitorioso junto com a gente, porque esse é o intuito, né? Eu não quero vencer sozinho, eu quero vencer, mas eu quero levar meu companheiro junto, né? Quero vencer e quero levar ao meu bloco, a minha comunidade, a minha organização, né? E as pessoas da sociedade também, que a gente precisa estar sempre conversando sobre, né? Então, assim, esse, né, é uma frase do Gosho, assim, que eu levo para minha vida sempre, sempre nos momentos complicados, momentos difíceis, que não são poucos que a gente passa, a gente lembrar, né, que esse inverno vai acabar e que a primavera vai acontecer, que está ali logo na frente, tá? Então, assim, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, passando um pouquinho da minha experiência, né, desse Gosho, do que eu gosto dele muito. Então, assim, muito obrigado, né, pelo dia de hoje estar junto com vocês e espero estar aí mais pra frente presencialmente pra gente estar, né, dando aquele abraço de corações convictos, tá bom? Então, muito obrigado e bom dia.